Então vamos lá? A infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Afirmação forte essa, hein, pra gente começar. E hoje a gente vai falar sobre como funciona o cérebro infantil, como as experiências ao longo da vida molda como nós seremos, e a gente vai falar também aqui sobre adolescência. Vamos lá então? Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você conseguiria resistir a um marshmallow agora, se eu te oferecesse? E quando você era criança? E se eu te desse um marshmallow e falasse o seguinte, olha, eu vou deixar esse marshmallow aqui, vou sair da sala e vou voltar. Quando eu voltar, se você não tiver comido esse marshmallow, você vai receber dois. A resposta é aparentemente simples, né? Acredito que hoje, racionalmente, se você gosta de marshmallow, você escolheria esperar para depois receber um pouco mais. Mas não é o que aconteceu no estudo que a gente vai abordar aqui hoje, e isso revela muito sobre como os primeiros anos de vida e as experiências dessa fase influenciam muito no adulto e na pessoa que a gente vai ser no futuro. Então, o cérebro humano passa por uma experiência extraordinária durante o desenvolvimento. E nos primeiros meses de vida, essa experiência é muito mais intensa. Isso começa muito cedo. No útero, por exemplo, com 2 a 3 semanas, a gente já tem o início da formação do tubo neural, logo após a concepção do feto. Então, de 2 a 3 semanas, ainda dentro do útero, já existe uma formação neural. Mas o que vai tornar, de fato, o cérebro infantil tão especial é a plasticidade, que é praticamente incrível. Imagina que o nosso cérebro ele é uma massinha de modelar. Quanto mais nova, mais essa massinha ela é maleável. E quanto mais velha ela vai ficando, mais ela fica dura, né? Então, às vezes depois de muito tempo você vai brincar com a massinha lá, vai apertar ela, ela quase nem se mexe. Enquanto que lá no começo, qualquer toque que você faz, você passa a unha, fica ali um risquinho, tudo que é colocado ali tem algum tipo de resposta na massinha. E aí um estudo muito bacana, conduzido pela doutora Rachel Marsh, mostrou um pouco melhor como funciona esse amadurecimento cerebral. E nesse estudo ela conseguiu meio que mostrar um padrão. Primeiro amadurecem as áreas sensoriais e motoras. Aí depois as regiões parietais e temporais. E por último, o córtex pré-frontal. Vou abrir a tela do meu computador para a gente poder ir acompanhando esse estudo. E também vou pegar aqui o meu cérebro auxiliar para a gente poder exemplificar essas coisas. Aí, ó, voltamos já. O cérebro está aqui. E vou jogar a tela do meu computador também para vocês irem acompanhando esse estudo junto comigo. Então, vocês quiserem ler o estudo depois, está aqui, ó. Estudo de neuroimagem de um desenvolvimento normal de um cérebro e sua relevância para entender os transtornos neuropsiquiátricos de crianças. Acho que é mais ou menos isso aí a tradução. Enfim, você vai ter aqui toda essa parte introdutória do artigo. Essa parte aqui é uma explicação ali dessa questão de amadurecimento neuronal, né? E aí o artigo vai explicando, enfim, mas a parte que interessa para nós é essa aqui, ó. Então o que eu falei agora para vocês é basicamente o seguinte: vocês podem perceber que aqui nós temos 5 anos e aqui nós temos 20 anos. E essa flecha, no caso, é a linha do tempo, né? Então vai dos 5 até os 20 anos de idade, mostrando o amadurecimento de um cérebro. O que que acontece, né? Nós temos aqui no cérebro infantil, você pode ver ele bem colorido, enquanto que esse aqui ele já é quase todo roxo e azul. Então são dois extremos. E aqui do lado você vai ver o volume de massa cinzenta. Então você pode perceber aqui que quanto mais vermelho, menor a maturidade da região do cérebro. E quanto mais roxo, maior é a maturidade dessa região. Então, mais formada está essa região. Então vamos lá, ó, no cérebro de uma criança, você pode perceber que qual é a região que está maturada? Essa parte aqui de trás. Está vendo que aqui está bem roxinho? Olha só. Nós temos aqui, nem aparece, né? Mas enfim, está bem roxo essa região. Qual seria, vamos pegar a nossa cobaia aqui, qual seria a região aqui? Seria essa parte de trás do cérebro, que é onde fica basicamente o cerebelo, é região motora. Então, isso aqui explica muita coisa, porque que criança normalmente não para quieta, né? Às vezes você olha pro seu filho e fala assim, pelo amor de Deus, o que que tem esse moleque que não desliga nunca? Porque todo o restante, toda outra região do cérebro, as outras regiões não estão formadas, enquanto que o cerebelo já está formado. Então, por isso que criança é muito motora, precisa estar correndo, não fica parada um segundo e está sempre brincando, fazendo alguma coisa. E aí, à medida
que nós vamos crescendo, né, que nós vamos se desenvolvendo, outras regiões vão ficando também desenvolvidas, que é o caso aqui dessa parte central. Você pode ver que logo depois, essa é a faixa do cérebro que vai se desenvolvendo. E aqui é onde nós temos o famoso sistema límbico, onde as nossas emoções são processadas. Então, dá para a gente colocar que, sei lá, talvez 12, 13 anos, nós teríamos o início da maturação dessa região, e aqui perto dos 20, ó, você pode ver que ela já está praticamente formada, que seria o caso aí de um adolescente típico de 15, 16 anos. Então, como você pode perceber ali na imagem, a única parte que está formada no cérebro infantil é a região motora, enquanto que o sistema límbico, mais ali nessa região aqui do meio do cérebro, e também a parte frontal, que é a parte racional do córtex pré-frontal, ainda não estão totalmente desenvolvidas. E nos anos 60, muito antes de ser publicado, por exemplo, esse estudo aqui, o Michel, que foi um pesquisador da época, ele decidiu fazer um experimento muito bacana. E o experimento era muito simples. Ele pegou crianças de 4 anos, colocou em uma sala e deixou um marshmallow na frente. E aí ele disse o seguinte: olha, você pode comer esse marshmallow, mas se você esperar eu voltar, quando eu chegar aqui, você vai receber outro marshmallow. E aí, a partir disso, teve muita reação. Teve criança que, assim que ele virou as costas, já comeu. Teve criança que foi mordendo aos poucos o marshmallow, meio que tentando ali negociar comer e não comer. Teve criança que elaborou estratégia, ficou cantarolando, olhando para os lados, tentando se distrair para não comer o marshmallow. Teve criança que ficou sentada de boaça, só esperando ele voltar para ganhar o marshmallow seguinte. E em meio a essas inúmeras reações, algumas conseguiram esperar ali os 15 minutos, que era o tempo que ele deu para depois retornar para a sala. E até então, não dá para tirar muita conclusão. Claro que você vê um grau de autocontrole um pouco maior nas crianças que conseguiram esperar o tempo, mas a grande sacada veio depois. O Michel, ele acompanhou por anos essas crianças que participaram do experimento. E aí sim, o que ele descobriu ficou muito bacana. Por quê? Porque aquelas crianças que conseguiram esperar, elas tinham, quando adultas, melhores resultados acadêmicos, menor índice de massa corporal. Para você ver que loucura, as crianças que tinham autocontrole, consequentemente, tiveram também um índice de massa corporal menor, além de menor uso de substâncias na adolescência e melhores relações interpessoais. E aí eu pergunto para você, com base no adulto que você é hoje, você teria resistido ao marshmallow? É importante ressaltar aqui que o teste ele não é uma sentença, tá? Mas é algo notável, principalmente para a época, né? E para a gente entender melhor por que algumas crianças resistiram ao marshmallow e outras não, a gente precisa falar dessa região aqui, ó, o córtex pré-frontal. O nosso cérebro ele não tem córtex pré-frontal porque ele está com dois olhos, mas seria basicamente aqui, viu? É bem atrás da nossa testa, o córtex pré-frontal. Essa região ela é responsável pela racionalização. Claro que as regiões do cérebro elas não trabalham de maneira individual, né? Ele é todo interligado, mas se atribui ao córtex pré-frontal a maior parcela de racionalidade e tomada de decisão também. E aí você pode perceber aqui que no cérebro de uma criança de 4 a 5 anos, que é o caso do estudo, não existe nenhum córtex pré-frontal maturo. Olha só, você pode ver que isso aqui tá azul, azul claro, ó, azul meio escuro, então tipo tá longe ainda de estar totalmente formada. E durante a vida, ó, vai chegando aqui perto dos 20, nem aqui não está totalmente formado ainda. Você pode ver que aqui ainda tem algumas regiões em azul, ó, o dorso lateral, né, as partes mais aqui do lado, ó, que seria isso aqui, o dorso lateral. Então, nem essas regiões ainda não estão formadas. E aí você percebe que aqui próximo dos 20 anos, essa maturação ela já está quase completa. Então, nós temos aqui o sistema límbico formado, a parte motora também totalmente formada e o córtex pré-frontal terminando a sua maturação. Isso porque existem divergências, mas estima-se que mais ou menos só nos 25 anos que a gente vai ter a formação completa do nosso cérebro. Então, por isso que até alguns autores debatem aí o início da vida adulta só depois dessa fase, né? Depois dos 25 anos, que é quando você está aí com a sua parte racional
totalmente formada. Então olha só que loucura, o que o estudo mostra pra gente? Como as crianças não têm a parte racional e nem a parte emocional totalmente formada, elas respondem muito ao ambiente, né? As crianças são muito reativas aos estímulos que elas recebem, sejam eles bons ou ruins. Então, se a criança decidiu não comer o marshmallow, é porque em algum grau ela já tem um aprendizado no seu ambiente, com seus pares, enfim, e isso ensinou para ela ter um autocontrole, saber esperar um pouco para depois conseguir uma recompensa maior. E no futuro, isso se desdobra em coisas muito benéficas. Então, não quer dizer que naquele momento a criança escolheu se comportar daquela maneira e por isso futuramente ela vai se dar melhor. Não, na verdade ela já vem muito provavelmente com uma interação boa, uma interação saudável com o ambiente que ela vive e por conta disso, caso isso se sustente por mais alguns anos, ela vai ter enormes benefícios na adolescência e também na vida adulta. Entendeu? Então essa que foi a grande sacada do estudo. Saindo dessa parte da infância e pulando para a adolescência, também existem características muito peculiares que a gente vai conseguir explicar através dessas imagens. Então vamos lá, pessoal, como vocês podem perceber aqui na adolescência, vamos pegar um pouco antes dos 20 anos, aqui onde eu tô circulando, ó, tá vendo? Tô circulando em azul também, né, cara? Não tá ajudando muito. Vamos apagar isso aqui, vamos pegar um vermelhinho aqui. Aí, beleza. Como você pode ver aqui, ó, essa região é onde fica o nosso sistema límbico, as nossas emoções. E próximo dos 20 anos, no auge ali da adolescência, né? Vamos pegar os 15, 16, 15 a 17, nós temos o sistema límbico totalmente maturado e aqui o córtex pré-frontal imaturo. O que que isso diz pra gente? Se você tem um sistema emocional e um sistema motor totalmente formado e a parte racional do seu cérebro, basicamente o seu freio, ainda não está formado, cara, é basicamente uma bomba relógio, tanto pro bom quanto pro ruim, porque se você tem o seu sistema límbico produzindo emoções a todo momento, mas quando a gente chega aqui na parte de frear essas emoções, de parar, de racionalizar e de tomar algumas decisões, isso ainda não está pronto. E é por isso que adolescente tende a ser mais impulsivo do que o normal. É por isso que tem um pouco mais de dificuldade de empatia, de tomada de perspectiva do outro, né? Acredito que quem aí passou pela adolescência já deve ter ouvido o pai ou a mãe falar: "Cara, não é possível, como que você não entende o que eu tô te falando? Será que é tão difícil para você ver isso?" E é por conta disso. Nós temos um cérebro que ainda não está pronto. E aí você pode ver que aqui nos 20 anos ainda essa região não está totalmente formada, né? O córtex pré-frontal, como a gente falou antes, vai ficar pronto realmente só ali próximo aos 25 anos. E aí o que que dá pra gente tirar de conclusão, né? E eu falo isso porque já tive contato com adolescente na minha experiência clínica. Cara, se você é adolescente, é normal que você sinta emoções muito mais fortes do que talvez um adulto vai sentir. Simplesmente por conta disso, cara, o seu freio não tá ali. Você vai ter emoção, você vai receber estímulo, como a gente falou no primeiro vídeo, de muita coisa, ainda mais no mundo de hoje, que é altamente dopaminérgico, e você vai estar muito mais propenso a responder a isso do que uma pessoa mais velha. E isso sinaliza pra gente porque hoje existem tantos casos na adolescência, né, de depressão, de ansiedade, tudo isso porque realmente se vive em um mundo onde existe uma profusão de informação, uma profusão de estímulos dopaminérgicos, como a gente falou no primeiro vídeo, existem milhares de conexões sociais onde você se identifica com um grupo ou você se compara muito com alguém, e tudo isso vai criando um turbilhão de emoção nesse indivíduo que biologicamente não está preparado para comportar tudo isso. E é por isso que psicoterapia na adolescência é muito importante. É você ter onde se amparar e passar aí por um processo de aprendizagem para você conseguir lidar com todas essas questões, tudo isso que vai vir à tona principalmente nessa idade, além de ser uma idade que você vai estar se descobrindo sexualmente, vai ter suas primeiras interações talvez com os pares. Então é muito importante que você pai, você irmão e você adolescente estejam cientes disso, porque facilita muito mais, né, você compreender as coisas depois que você percebe que não é algo simplesmente que você escolhe sentir, né, mas que está ali e faz parte dessa fase do desenvolvimento. E por que eu digo isso? Porque hoje existem inúmeras evidências que mostram que psicoterapia não é só um tratamento psicológico, mas sim um tratamento biológico.
biológico, porque realmente altera o nosso processo de aprendizagem, a maneira, a perspectiva que nós olhamos para as situações e para os acontecimentos da vida, e isso no nosso cérebro se apresenta em forma de novas conexões neuronais. Então, acho que a mensagem que eu queria passar por aqui é essa, que esse período da vida é muito crítico, como você viu na infância, porque qualquer estímulo que é colocado vai ter uma resposta muito grande e que isso vai impactar a vida do seu filho ou a criança que está aí no seu dia a dia de uma maneira muito significativa. Claro, não é colocar dentro de um potinho, né? Colocar a criança dentro de uma caixa, porque experiências aversivas e traumas, querendo ou não, vão acontecer de alguma forma ou de outra, mas entender que na medida do possível é sempre bom a gente proporcionar um ambiente seguro para as nossas crianças e entender que os nossos adolescentes também passam por uma fase complicada do desenvolvimento e que, apesar de ser difícil de lidar, também existem formas de proporcionar uma melhor qualidade de vida, como a gente citou por aqui o exemplo da psicoterapia. E lembro você aqui que o nosso cérebro é plástico durante toda a vida, claro, conforme a gente fica mais velho, é um pouco mais difícil de adquirir novos aprendizados, mas a gente também consegue reverter aí situações aversivas em uma perspectiva de plasticidade, já que nós temos todas aí as condições para modificar a nossa visão e a nossa percepção a partir das experiências que nós tivemos durante a vida. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Eu fiz ele realmente mais no intuito aí de psicoeducação, para que as pessoas entendam, né, um pouco mais. E caso você tenha interesse em realizar atendimento psicológico comigo, no meu Instagram, na minha bio, tem lá o meu contato do WhatsApp. Um abraço e até mais.